Vamos começar nossa live de narcisismo maligno. Ariana Pandolfi, Kelly, G. Santos Valentina, sejam bem-vindos. Uma data especial. Eu preciso que vocês me digam se o som está audível. Vocês estão me ouvindo bem? Respondam aí se estão ouvindo bem. 29 de maio de 2020, estamos aqui ao vivo para fazer uma live sobre narcisismo maligno. Estamos dando aqui as boas-vindas aos que já entraram. Peço que vocês convidem outras pessoas para nós divulgarmos o assunto. Nós temos um tema específico para falar hoje, mas eu quero dividir a nossa apresentação em duas partes. Na primeira parte eu vou me apresentar, vou fazer um roteirinho sobre o tema que é que o narcisista provoca caos onde havia harmonia. Na primeira parte eu vou fazer uma exposição. Nesta primeira parte eu não vou responder a perguntas, mas a minha pretensão é que na segunda parte da nossa live nós vamos ver aqui as perguntas que vocês nos enviarem. Óbvio que nós não vamos poder responder a todas, selecionaremos algumas e dependendo da acolhida, se vocês acharem útil a nossa live, teremos outras, não sei, vai depender de vocês. Convidem as pessoas, estamos próximo de uma data especial que é o 1º de junho, que é a data internacional de conscientização sobre o abuso narcisista. Então isso é uma data internacional, é segunda-feira, mas ficava meio ruim fazer essa live na segunda, em tese, porque na segunda e na terça haverá um encontro online, são 2 dias, que trata exatamente deste, são vários estudiosos do mundo inteiro, expondo temas sobre o narcisismo maligno. Então vamos começar aqui com minha apresentação, depois nós vamos falar sobre a temática e depois abrimos para vocês. Eu sou Curti Mendonça, eu sou médico, neurocirurgião, eu sou especialista em direito processual civil, porque eu tenho formação jurídica. Sou major do quadro de saúde da Polícia Militar, sou autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, lançado em setembro do ano passado, diretamente na Amazon, com a ajuda da Casa do Escritor, e desde então nós temos mantido a dianteira em 2 categorias da Amazon. Uma delas é sobre abuso sexual, a outra categoria é sobre relacionamento disfuncional. Então nós já falamos e vamos repetir, a escolha de hoje é pela proximidade da segunda-feira, que é o Dia Internacional de Conscientização do Abuso Narcisista. Escolhemos aqui um tema que é um tema introdutório para a gente começar aí a nossa exposição e lançar a bola para vocês nos enviarem perguntas posteriormente. É que o narcisista, com quem ele se envolve, em qualquer ambiente em que você tem a presença de um narcisista, a consequência será caos, drama, exploração, prejuízo para os outros, humilhação, adoecimento. Então nós vamos dar exemplos aqui, mas explicar mais ou menos o que é esse caos, esse drama. Vamos tentar explicar também um pouco por que onde tem narcisista tem drama e caos. Peço que vocês
Vejam lá minhas entrevistas no YouTube, Curte Mendonça. Muitas pessoas têm enviado mensagens diretas com dúvidas para mim. A maioria dessas dúvidas estão respondidas nas minhas entrevistas do YouTube. O livro digital está lá na Amazon e o livro físico as pessoas têm adquirido com 40% de desconto diretamente comigo. É só passar aqui no Instagram uma mensagem direta e nós temos enviado toda semana livros para o Brasil inteiro com 40% de diferença. O valor é 40% do valor que está na Amazon. E se você também tiver interesse de uma consulta ou consultoria, nós já temos feito isso. Afinal de contas, o nosso trabalho já vem desde 2014. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, foram 5 anos estudando, ajudando vítimas de narcisistas do ponto médico, como eu sou médico na área de neurologia e neurocirurgia, do ponto de vista jurídico, que eu sou processualista civil. Então são 5 anos até o lançamento do livro. E desde que o livro foi lançado, tem aumentado cada vez mais a procura para um aconselhamento. As pessoas passam a mensagem direta e a gente presta consulta e consultoria para todo o Brasil, até para fora do Brasil, pessoas que precisaram de nós, dando dicas sobre como se preparar para se libertar do narcisista, como reconhecer os sinais do abuso, saber se a pessoa não está imaginando coisa ao viver naquele inferno na terra. Então vocês passam a mensagem direta, nós nunca deixamos de responder. Então vamos começar o nosso tema chave da nossa live. Eu escolhi que o primeiro sinal de que um narcisista entrou na sua vida é que apresenta caos onde havia harmonia. Exemplo prático. Hoje pela manhã voltou para mim no meu consultório uma paciente que eu atendi na semana passada. Na semana passada ela esteve comigo com queixas de desmaio, dor, e já tinha vindo de vários médicos. Essa paciente veio para mim na semana passada porque na minha área de neurologia e neurocirurgia eu não posso parar de atender. Você não pode simplesmente dizer que para os pacientes que têm tumor cerebral, epilepsia, paralisia, que espere passar a pandemia. Esta paciente veio para mim semana passada e eu já vi que a história não estava batendo. Quando ela veio hoje, e com os exames normais, eu fiz um eletroencefalograma normal, uma ressonância magnética normal, e a pergunta que eu tinha feito para ela semana passada, se tinha, assim, eu disse: fulana, a sua história não está batendo, tem coisa que não está se encaixando. E o que me chama a atenção é que ela dizia, pessoal, uma data específica quando tudo na vida dela passou a dar errado. Ela disse: doutor Curti, de 2 anos para cá eu não tive mais saúde na minha vida. Dores crônicas, desenvolvi fibromialgia, arritmia, hipertensão. Uma paciente que não tem nem 40 anos. Isso na semana passada. Quando foi hoje pela manhã que ela voltou para mim com os exames normais, eu disse: fulana, tem coisa que você não me falou. Olha, eu sou aqui na parte de neurologia e neurocirurgia, meu papel é descartar se você tem uma doença física. Só que as peças não estão se encaixando. E esta paciente começou a chorar e disse: doutor, foi exatamente quando eu me envolvi com fulano de tal, que é o meu atual companheiro, que tudo deu para trás na minha vida. Minha saúde destrambelhou, minhas finanças foram para a ruína. Hoje eu não tenho absolutamente nada do patrimônio que eu tinha.
criou intrigas, essa pessoa, na minha família. Todo mundo passou a desconfiar de todo mundo. Doutor, o senhor não tem ideia do que é viver eternamente esperando o próximo susto. Doutor, eu programo para ver se descontrai, para ver se a gente volta àquele clima de 2 anos atrás, do início do nosso relacionamento. Eu planejo um passeio com esse fulano, com esse meu companheiro. Quando chega na semana do passeio, ele cria uma confusão, cria uma briga. Eu nunca sei se os programas vão dar certo. Nós não temos mais paz. Então, quando uma pessoa dessa entra na vida de uma pessoa empática, nós chamamos empáticos, aquelas pessoas que têm emoções, que têm compaixão, que têm compreensão, que querem o bem para os outros, coisa que o narcisista não é. Ele não é um empático. O narcisista quer pura e simplesmente o seu próprio interesse. Então, ele começa a jogar uns contra os outros. O caso dessa minha paciente, todo mundo na família ficando inimigo uns dos outros, com essa pessoa falando mal de A para B, de B para A, e as pessoas se tornando inimigas sem saber por quê. Eternamente com altos e baixos. Ela até chegou a dizer para mim: doutor, eu no início, eu até achei que ele era bipolar. É muito comum isso, que as pessoas confundem as vítimas, até porque não tem informação especializada, elas confundem os altos e baixos de um relacionamento com o narcisista maligno como se a pessoa fosse bipolar. Não, doutor, é porque acho que ele tem um transtorno do humor, coitado, deve ser uma questão genética. E nós vamos ver depois que não é por isso. A vítima passa a se ver acusada de coisas que quem faz é o narcisista. Esta paciente de hoje me contou que no trabalho ela não tem mais paz, porque o companheiro vive a acusando de ser a traidora. Doutor, ele tem as minhas senhas, ele entra nas minhas redes sociais, ele chegou a hackear o meu WhatsApp. É um inferno na terra. E o pior, doutor, é que ele me acusa quando eu sei que é ele que faz isso. Então o narcisista, ele fica acusando a vítima de ser a traidora, fica acusando a vítima de ser a desequilibrada, a psicopata, a disfuncional. A pessoa começa a se envolver. Esse doutor, é impressionante. Do nada surgem brigas, conflitos. Quando eu percebo, eu estou me defendendo no meio de uma confusão que eu não sei nem como surgiu, por que surgiu. De repente ele faz uma tempestade com um copo d'água. Quando eu passo a me defender, doutor, aí ele diz assim: tá vendo como você é desequilibrada? Doutor, eu estava me defendendo das acusações e de repente eu sou acusada de ser a agressora por me defender. Isso é uma característica do narcisista. E nós vamos tentar posteriormente explicar por que ele faz isso. O narcisista, então, com esses altos e baixos, com essas provocações dissimuladas, pior que ele é um covarde, porque na frente dos outros, pessoal, o narcisista, ele aparenta ser uma pessoa exemplar. Isso é que é o pior para a vítima, porque a vítima, ela não tem nem como provar esse abuso psicoemocional. Para vocês terem ideia, pessoal, o tema da psicopatia, que é o extremo de malignidade do espectro narcisista maligno, psicopata predador, ele já é estudado há muito tempo. Mas o narcisismo maligno, no sentido de abuso psicoemocional, poder e controle, assassinato psíquico, estupro emocional, é uma coisa recentíssima.
vocês terem ideia, o livro de Marie-France Irigoyen, que é uma especialista francesa no assunto, surgiu em 1998. O livro de Sam Vaknin, que é a Bíblia do Narcisismo Maligno, ele foi publicado em 1999. Pra vocês terem ideia, eu cheguei da residência médica em Natal no ano 2000. Só em 2014, ou seja, 15 e 16 anos após esses livros serem lançados, foi que eu descobri as primeiras explicações para esse fenômeno surreal. Mas aí, pessoal, antes de tentar explicar por que o narcisista tem essa necessidade de criar drama, eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu falo para as pessoas que me ligam, eu converso com pessoas todos os dias no meu consultório e também por telefone do Brasil inteiro. E as pessoas, eu digo para elas, olha, você entender o problema é um primeiro passo. É um passo libertador você entender que aquele inferno na terra que você tem vivido e que ninguém acreditava em você, tem uma explicação psicopatológica. Que a pessoa faz isso porque quer, porque se sente no direito de explorar os outros. Porém, isso já é um primeiro passo. O segundo passo, pessoal, que eu falo muito para os pacientes, é você ter com quem conversar sobre isso. É impressionante, as pessoas me ligam. Como exemplo dessa paciente de hoje que disse, doutor, eu fiquei até sensibilizado, muito comovido com o que essa paciente atual de hoje de manhã falou. Disse, doutor, olha, eu nunca imaginei na vida que eu pudesse pensar em suicídio. Desde que eu passei a conviver com este meu companheiro, exceto a fase inicial, que foi uma fase de lua de mel, em que ele me convenceu que ele era um príncipe encantado, eu tenho cada vez mais pensado em suicídio. Tal o desespero. Pessoal, a convivência com o narcisismo é um bullying. Quando a gente fala de bullying, todo mundo pensa no bullying escolar. Quando você fala em bullying, não é um bullying escolar. O bullying, que é a intimidação, a humilhação, a agressão, a provocação, tem muitas formas. O narcisista maligno, ele é um bully, ele é um intimidador, ele é um psicoterrorista que vai minando. O prazer do narcisista maligno é arruinar a vida da vítima. Mas por que, Dr. Kurt? Vamos agora tentar explicar para vocês o porquê do narcisista fazer isso. Vamos ver quem entrou mais aqui. Cláudia Duarte. Clé. Quem mais? Clé, Silvana. Clé. Osiane. G. Macedo. Muita gente participando. Marcela, nós temos conversado bastante. Marcela tem dado muitas sugestões. Muitas pessoas que estão aqui participando têm dado muitas contribuições nos nossos posts, inclusive. Muitos dos nossos posts, as pessoas às vezes perguntam se meus posts são terceirizados. É alguém que prepara os seus posts? Curte? De forma nenhuma. Eu mesmo preparo. E muitos deles, esses postzinhos lá do Instagram, do Facebook, eles muitas vezes são a pedido das próprias pessoas. Então vocês, antes de prosseguir, vejam bem, mesmo que você nem precisa ler meu livro para ser beneficiado já com um primeiro conhecimento sobre essa temática. Veja bem, eu tenho quase 1000 posts no Instagram, vítimas de narcisistas malignos. No Facebook, vítimas de narcisistas malignos. Lá no meu YouTube, Kurt Mendonça, e é um pedido que as pessoas têm feito para que eu passe a fazer vídeos, e esse é o primeiro que eu tenho feito, porque
Eu fui convidado por Virginia Cousi uns dias atrás, e uma coisa que eu já vinha relutando em fazer vídeo e tudo mais, por várias questões técnicas e de tempo, mas nós temos feito a pedido das próprias pessoas aí interessadas. E vamos ver se a gente consegue atingir o máximo de pessoas possível. Luciana Astos, Malbec Merlot, Adriele André Alves, bem-vindos. Silvana quer um beijo para Bruxelas. Um beijo para Bruxelas. Nós temos recebido, sim, mensagens de fora, do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Japão. Nós temos recebido mensagens, temos conversado, graças a Deus, em tempos de internet, a gente tem conversado e tem ajudado muitas pessoas. Eu digo, pessoal, que os próprios pacientes, as vítimas e sobreviventes, vão me conduzindo nesse meu trabalho. Então, vamos prosseguir agora a nossa live, segunda parte, que é a parte de entender por quê. As pessoas, elas têm uma dificuldade de dizer assim, é uma coisa surreal. Existirem pessoas que têm prazer desequilibrando os outros. Olha, para as pessoas que têm sentimentos, as pessoas que têm emoções, elas não querem fazer mal aos outros. Muitas vezes nós fazemos, porque nós não somos perfeitos. Nós agimos muitas vezes com boas intenções e machucamos. Às vezes nós agimos de forma irrefletida, faz parte da natureza humana. Mas quando você fala que existem pessoas que têm prazer causando caos, humilhando, depreciando os outros, as pessoas dizem, não, é impossível. Uma pessoa dessa, ela só pode ser uma alienada mental. Pessoal, olha, eu queria que vocês aprendessem essa lição. Número 1. O narcisista maligno provoca caos e destruição na vida dos outros. Não é porque ele é um maluco. Não é porque ele é um alienado. Não é porque ele é vítima de uma condição genética. O narcisista maligno, ele não é vítima. Não é vítima da criação, não é vítima da genética. Não, é uma escolha. É aquilo que dizemos que são as pessoas genuinamente más. Por isso que o narcisismo maligno é descrito como uma perversão moral, um distúrbio de caráter. Então isso já é um primeiro choque. Nós que temos formação humanista e formação religiosa de qualquer área, nós tendemos a acreditar que todas as pessoas querem o bem dos outros. E eu digo para vocês, existem pessoas que chegam para você dizendo que querem o seu bem, só para explorar você. E esse narcisista maligno, no seu desenvolvimento dele, e a gente vai tentar resumir aqui, ele tem como se fosse dois eus. O seu eu interior é um torvelinho, é um buraco negro, é como se fosse um ralo que suga tudo. Para esconder esse lixo interior, esse ser horroroso, ele forja uma fachada. E essa fachada são como máscaras, que ele troca com a maior facilidade as máscaras. O narcisista maligno tem uma máscara para a igreja, uma máscara no trabalho, uma máscara. Inclusive tem uma coisa que ele costuma compartilhar os contextos da sua vida. Ele aparenta ser uma pessoa num contexto de trabalho religioso e conta histórias mentirosas que, se você juntasse todo mundo que conviveu com o narcisista em vários contextos, viriam quão fabulosas, quão ficcionais são essas histórias.
Então eu queria que vocês entendessem, o narcisista maligno, mesmo quando ele aparenta ser uma pessoa culta, uma pessoa compreensível, isso é uma fachada. No fundo, ele é um lixo. O que é que ele faz? Um mecanismo de compensação para ele não entrar em colapso, um mecanismo de defesa, ele tenta se lavar jogando a sujeira dele na vítima. E olha que o narcisista tem sucessivas vítimas. E aí, como ele precisa primeiro jogar a sujeira sobre os outros, e ele precisa extravasar a agressividade, porque o narcisista, por mais que ele tente controlar a agressividade que tem dentro dele, ele não consegue fazer isso por muito tempo. O narcisista maligno, ele é incapaz de se manter controlado por muito tempo. Ele se mantém por um tempo, enquanto ele está querendo fisgar a vítima. Chega a hora em que ele vai extravasar. E aí, até para justificar ele esculhambar a vítima, dizer que ela é desequilibrada, ele começa com comentários depreciativos, humor negro, piadas de mau gosto, críticas sutis, ditos duplos. Aí ele vai, a vítima diz, de repente a vítima, chega uma hora em que ela diz, caramba, o que está acontecendo? Pronto. Então ele conseguiu provocar você para que ele maltrate você. Porque, pessoal, quando eu falo do meu livro que o narcisista, ele é um buraco negro, eu disse isso. Ele é desprovido de emoções de verdade. As pessoas às vezes elas não entendem isso, elas dizem curtir, mas eu não consigo entender. Como é que você fala que existem seres humanos que não têm emoções? Eu estou falando, pessoal, de empatia. Emoções edificantes. Quando nós falamos que o narcisista ele não tem uma energia positiva interior, é que ele é incapaz de raciocinar, se relacionar com os outros, que não seja para ele ganhar. Tudo é para que ele seja quem lucra no relacionamento. Pessoal, isso vale para relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento em ambiente religioso, no trabalho. Ele encara, o narcisista, qualquer convivência social como uma oportunidade de se alimentar. Por isso que nós dizemos que ele é como se fosse um vampiro, um predador. Então, como ele é um vazio de emoções, ele sempre procura, é como se ele tivesse querendo sugar as energias dos outros. Como ele não tem emoções, no mecanismo de compensação disfuncional, ele vai provocar emoções nos outros. É como uma maneira que o narcisista vê de que ele pode controlar os outros. Ele tem o poder de fazer com que as pessoas reajam aos seus estímulos ou às suas provocações. Por isso que ele vai tentar aparentar uma fachada boa para ser elogiado, ser admirado, aquela fachada fictícia do narcisista. Mas ele também vai provocar emoções negativas na vítima, porque ele fica como que alternando, é como uma gangorra. Ora, ele dá uma migalha para a vítima diz, caramba, fulano, não, ele agora mudou, ele está ficando bom, graças a Deus. Quando você acha que a pessoa está ficando boa para você, o narcisista, aí ele dá outra cutilada em você. Aí você fica triste. Olha, pessoal,
É tão surreal a maneira como o narcisista manipula as emoções dos outros, que quando o narcisista vê você comemorando uma vitória, você conseguiu um emprego que você queria, você passou numa prova que você queria, e aí ele vai destruir a sua felicidade. Ele vai começar a colocar areia na sua felicidade. Então ele precisa, ele se sentir no controle. Ou fazendo temporariamente que você se sinta bem, só para dizer que ele é que tem o crédito. Porque eu nasci na cabeça dele, mesmo aquilo que a vítima fez por mérito exclusivamente dela, ele vai querer convencer a vítima de que o mérito é dele. É impressionante. Todo o mérito tem que ser dele. Então o narcisista tem o lixo interior que despeja na vítima. Ele é um vazio de emoções. Por isso que ele precisa plugar na emoção das pessoas. E isso vai causando, pessoal, um total desnorteamento. As vítimas elas já não sabem qual será a próxima reação do narcisista por conta dessas oscilações de humor. Isso vai causando uma disfunção, um desequilíbrio. Recapitulando, o primeiro sinal de que o narcisista maligno entrou na sua vida é que passa a haver caos onde havia harmonia. Por ele, primeiro, projetar o lixo interior sobre os outros. Segundo, como ele não tem emoções, ele vai precisar provocar emoções alternadamente positivas e negativas. Ele vai querer receber o mérito de tudo. Quando ele não pode estar por cima, ele vai querer derrubar os outros. E ele sempre se aproxima dos outros para predar, para ganhar com a convivência com as pessoas. Então, pessoal, estamos aqui, vamos ver Patrícia Nascimento, lendo o livro e gostando muito. Valentina, Silvana, Flávio Gonzaga leu o nosso livro, nós postamos lá no Instagram. Assim, eu fico muito feliz quando a gente... Porque, na verdade, pessoal, é um enlace, sabe? E quando as pessoas se beneficiam, isso nos motiva a prosseguir. Veja, tudo isso começou exatamente isso. Tudo começou em 2014 no sentido de ajudar os outros. 171 emocional, sentimental. Temos tido vários trocas de experiência. Angélica é uma das pessoas que mais nos incentivaram desde sempre no nosso trabalho. Boa noite, Angélica. Antes de eu abrir para as perguntas, pessoal, eu vou repetir. Eu sou Curti Mendonça, neurocirurgião, tenho formação em neurologia, neurocirurgia, sou processualista civil, sou major do quadro de saúde da Polícia Militar, ensinei vários anos medicina legal para o curso de Direito, para o curso de Medicina, para os oficiais da Polícia Militar. Todo esse trabalho surgiu numa tentativa de ajudar vítimas em 2014. Já faz 6 anos esse nosso trabalho. Então, você se beneficiou, compartilhe, convide outras pessoas para as nossas redes, que é o Instagram, Vítimas de Narcisistas Malignos, e o Facebook, Vítimas de Narcisistas Malignos, e o YouTube, Curti Mendonça. Quem quiser o livro diretamente conosco, é só passar a mensagem direta, que o livro a gente manda dedicado para todo o Brasil. Quem quiser uma consulta online, uma consultoria, as pessoas têm feito isso por anos, até de fora do Brasil. Passa a mensagem direta e a gente dá o suporte. Porque, veja, muitas vezes a pessoa está querendo nossa consultoria, é naquela fase inicial
de desespero maior, até porque os profissionais do direito e os profissionais de saúde mental, eles ainda têm muita carência de conhecimento nesse sentido. Então, às vezes, em 1, 2, 3 consultas online, a gente já dá o norte para a pessoa, tira ela daquele desespero que fica obnubilando a visão dela, e a gente até encaminha para que ela continue sendo acompanhada pelo seu profissional de saúde mental. E é muito bonito isso, porque essas pessoas que nós temos aconselhado lá fora, elas vão retomar o seu tratamento, ainda presenteiam os seus advogados, os seus psicólogos, psicanalistas, psiquiatras com a nossa obra, um livro simples, um livro simples. Vamos agora, pessoal, abrir um tempo para responder a perguntas, porque a minha ideia aqui era fazer uma visão geral, para que não fique cansativo, e para que a gente tenha um feedback. Vamos, perguntas, tem alguma para nós aí selecionada? Carla Maria diz, adorei muito, maravilhoso, recomendo demais. Pessoas aqui... Tem uma pergunta de Silvana. Diz aí. Bruxelas. Bruxelas. Qual é a pergunta de Silvana? Como provar o abuso, sendo que ele é exatamente sutil? Nesse caso, ele é extremamente sutil. Outra pessoa também perguntou como a gente falar desse narcisista oculto. Pronto, essa pergunta é excelente. Parabéns para vocês, parabéns. Foi por isso que eu falei, pessoal, que esse tema é um tema muito novo. Narcisismo maligno. Pra vocês terem ideia, nem existe código na CID, na Classificação Internacional de Doenças, não existe um código para o transtorno de personalidade narcisista. Não existe. Isso está lá tem um código meio genérico que abrange vários transtornos de personalidade e que as pessoas enquadram. Lá no Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental americano é que tem um diagnóstico específico. O que eu quero dizer é que a dificuldade é exatamente essa. É que o abuso ele é sutil, camuflado, é um envenenamento gota a gota, é uma intoxicação radioativa. A dificuldade que as pessoas têm é exatamente por isso. Então, quando eu falo que nós temos que, primeiro, divulgar o assunto para que as pessoas saibam que existe esse abuso psicoemocional e que isso é um transtorno. A vítima, ela fica se achando que é a culpada. Não, talvez eu estou sofrendo esse abuso hoje porque talvez eu tenha mudado. Talvez se eu der mais amor, mais compreensão. E quanto mais você dá amor, compreensão, tolerância, mais o abusador vai invadindo até apagar você totalmente. Por isso, Silvana, que eu digo, o paciente precisa ler o máximo sobre isso e ele precisa documentar tudo. Mas como, doutor Curti, como é que eu vou documentar tudo? É uma coisa meio paranoica. Como é que nós vamos nos relacionar com uma pessoa afetivamente e passamos a grampear tudo, filmar tudo? Não, não é isso. Eu falo para os pacientes. Não é todo mundo que você se relaciona que você já vai começar grampeando, fazendo print de tudo. Não é assim. É que na hora em que, qual é o critério, o divisor de águas para você entender que esse relacionamento é abusivo e que você tem que começar a se proteger? É quando a pessoa ela passa a ter uma relação desproporcional com você. Ela passa a dar cada vez menos e cobrando cada vez mais. Ela vai depreciando. Olha, uma pessoa que gosta de você, que ama você, que se importa com você, ela não vai fazer você se sentir um lixo. Não vai dizer que apostou no cavalo errado, que
deveria ter feito escolha melhor, que não sabe onde estava com a cabeça quando se envolveu com você. Pronto, acendeu a luz vermelha. A partir de então, se proteja. Sabe por quê? Porque uma pessoa dessa, que precisa pisar nos outros para levantar o seu ego disfuncional, ela é capaz de fazer coisas horrendas. Então veja, eu até falo, Silvana e outras pessoas que perguntaram, é preciso até cautela demais. As pessoas dizem, doutor, é muito sangue frio. Na verdade é preciso cautela mesmo. Porque o abusador, ele faz um joguinho de gato e rato com a vítima. Ele até abusa até o extremo para ver até onde ele pode esticar a corda. Quando a vítima está prestes a escapar, aí ele vai, igual o gato que solta o rato e vai lá só para predar de novo. Aí ele vai de novo pegar a vítima, vai dizer, não, dessa vez vai ser diferente. Ele vai testando mecanismos de atrair você de volta. Se ele percebe, Silvana, que esses jogos mentais pura e simplesmente não são suficientes, ele vai partir para extorsão. Ele vai partir para ameaça. Isso vale homem e vale mulher. Porque existem abusadores homens e mulheres. Eu sempre falo, é que os homens, eles costumam mais, um percentual maior, costuma ser mais truculento. Já a mulher, a mulher narcisista, costuma adotar condutas mais dissimuladas, até o ponto de você questionar se aquilo é abuso. Então, estude o máximo que puder, documente tudo, fale com uma pessoa que tenha, assim, infelizmente são poucas as pessoas que têm experiência larga, mas nós estamos aqui para disseminar esse assunto e vamos disseminar para que mais pessoas conheçam isso e a vítima não seja no final das contas, porque o narcisista ele é tão manipulador que quando a vítima está só o caco, totalmente desequilibrada, tomando psicotrópico de todo tipo, que na verdade foi o abusador que destrambelhou a saúde da vítima. Aí ele fica dizendo, tá vendo como você é desequilibrada? Não vive sem esses remédios controlados. Próxima pergunta. Antes da próxima pergunta, obrigado pela participação. 1º de junho é o Dia Internacional de Conscientização do Abuso Narcisista. Vocês vejam, eu comecei esse trabalho em 2014. Com pouca literatura, não tinha no Brasil nenhum livro originalmente escrito em língua portuguesa, mas essa data, de 1º de junho, que é uma data internacional, ela foi criada em 2016. Então eu já vinha trabalhando nisso, 2014, 2015. Foi no meu 3º ano de trabalho que houve essa iniciativa internacional desse dia. Então eu preciso até que vocês, essa nossa live, vocês compartilhem nossos posts. Quanto mais pessoas souberem do assunto, porque pessoas que vivem em cárcere privado. Tem um paciente meu, homem, que ele usou essa metáfora. Ele disse, doutor, eu vivo em cárcere privado. Eu digo, como assim, fulano? O senhor não tem noção do que é o senhor viver, você viver numa prisão sem muro. Mas assim, é uma prisão psicológica. Mas por quê? Porque ameaça tomar os filhos, me bate, diz que vai fazer falsa acusação contra mim. Então, quanto mais pessoas souberem do assunto, mais as pessoas vão ter recursos para se proteger. Vamos lá, próxima pergunta. Enquanto procura nova pergunta, Josiane, Daniele e Daca, sejam bem-vindos. Anne da Flórida. Anne da Flórida. Glaucio, Miami. Miami, Glaucio. Nós temos pessoas de Santa Mônica que acompanham o nosso trabalho, de Nova York. Sim, nova pergunta? Pergunta de Karina. Ela pergunta, quando o narcisista se propõe a fazer psicoterapia, é possível ele melhorar como pessoa? Essa pergunta, o pessoal está ficando cada vez melhor, estou emocionado. Porque essa é uma pergunta que extremamente importante.
O narcisista maligno, quando ele concorda em fazer psicoterapia, ele está preparando. Isso é apenas mais uma manobra que ele quer usar a seu benefício. Seja para provar para a família que ele agora vai ser uma outra pessoa e não vai. Para a mulher, para os pais. Ele vai, no máximo, primeiro, enganar. Vamos lá, o pai coloca o filho abusador, narcisista maligno, para a psicoterapia, ou uma mulher leva um marido abusador para a psicoterapia. Eu conheço vários casos. O que é que esse narcisista vai fazer? Primeiro, ele vai dizer que vai para enganar, engabelar os pais e a mulher. Está prometendo uma reforma que não vai acontecer. E segundo, ele vai convencer o terapeuta de que, na verdade, ele é a vítima de todo mundo. Ele é tão manipulador. Nós temos vários casos de psicólogos, psicanalistas, infelizmente, porque, veja bem, o narcisista, ele mente descaradamente. E ele inventa uma mentira em cima da outra para esconder a mentira anterior. Então, jamais ele vai se tornar uma pessoa... Sabe por quê? Porque ele gosta da maneira como é. Primeiro que para você se tratar, para você melhorar, você tem que se sentir incomodado. Uma pessoa, por exemplo, tem uma limitação física, uma doença, está incomodado ou ameaça sua saúde, seu equilíbrio, vai procurar ajuda. Porque veja, eu até costumo dizer o seguinte: por mais que você ame uma pessoa, você nunca vai ser capaz de tomar o remédio no lugar dela. O que é que eu quero dizer com isso? A pessoa que se envolveu com o narcisista e a ama, que as pessoas dizem, doutor, é muito complicado, porque a gente se afeiçoou à pessoa, ela tem amor, né? Então nós queremos ajudar. Sim, mas você sabe que a pessoa é disfuncional, você está querendo dar uma nova chance. Só que essa pessoa, ela se acha o máximo. Ela tem, inclusive, o maior prazer em manipular, fazer os outros de besta. Então, pessoal, o narcisista, ele não tem cura. Porque não é uma doença. Ele não sabe ser diferente e nem tem interesse de ser diferente. Então não adianta se iludir. Se ele for, ele vai para enganar a família que recomendou o tratamento e ainda vai se fazer de vítima. Porque o narcisista, ele tem uma habilidade excepcional de virar o jogo, a ponto da vítima ficar perplexa, que ninguém acredita nela. Nem os profissionais de saúde mental, nem os profissionais de direito, os profissionais jurídicos, Ministério Público, juiz, delegado. Por isso que existem as falsas acusações. É impressionante, a vítima quer se libertar, e é por isso naquela história da documentação, é muito importante. A vítima quer se libertar do abusador. De repente, ela é surpreendida com uma ordem judicial restritiva, uma ação penal de que a vítima é que é abusadora. O narcisista se antecipou, acusando a vítima de ser a abusadora. Iris Dantas, que bom que você está aqui. Leda, que coisa boa. É bom porque nós temos... Jureis é a nossa parceira de divulgação. Jureis, o que você fez. Recomendo. Nós temos conversado, interagido muito. É muito bom isso, pessoal, porque assim, Dilma, são pessoas que têm nos ajudado com sugestões, com divulgação, pessoas que têm se engajado no nosso projeto. Eu sozinho não teria conseguido, pessoal. Nosso livro, vou repetir, é fruto de um trabalho desde 2014. Isso foi esse projeto
as vítimas me pediram para escrever esse livro. Jamais tinha passado pela minha cabeça, escrever um livro, e as vítimas tiveram paciência, me sugeriram, foram muitas revisões. Estão me perguntando como é que se faz para adquirir o livro lá fora. É só entrar na Amazon.com no seu país, e você pode comprar a versão digital no seu país, e você pode adquirir a versão física no seu país. Então nós temos pessoas de vários países que adquiriram diretamente na Amazon do seu país, porque esse livro está disponibilizado na Amazon.com em todo o mundo. Próxima pergunta. Próxima pergunta, respondendo a Leda Macedo e outras pessoas que estão com a mesma dúvida aqui comum. Se a maioria dos narcisistas, eles são bissexuais ou têm uma sexualidade indefinida? Não vejo relação, não vejo. Eu não vejo. Para mim é o seguinte, olha, não existe uma relação do narcisismo maligno com gênero. Não existe. O que é que acontece? Vamos lá. Existem narcisistas homens, existem narcisistas do polo feminino, existem narcisistas LGBT. Na verdade é o seguinte, o que é que talvez as pessoas devam estar querendo saber? É que há pessoas tão exploradoras, tão manipuladoras, que elas usam o sexo como arma. Então talvez seja isso que elas estejam me perguntando, que eu conheço vários casos de mulheres que, para dar o golpe numa vítima, a que apareceu como oportunidade era outra mulher. De repente uma pessoa que assumiu que era homossexual, depois que explorou esta vítima mulher, de repente ela se envolveu com outro homem e dizendo que não, é porque aquela história, nós temos que experimentar tudo. Em resumo, uma pessoa dessa, ela usa sexo como arma. Ela vai usar o sexo, então ela vai ter sucessivas vítimas heterossexuais ou homossexuais. Não existe uma relação da perversão moral com a opção sexual. É que o sexo é apenas mais uma arma na mão do narcisista. Tem aqui uma pessoa dizendo que passou a ter epilepsia, um sétimo emocional sentimental. É sim, é impressionante que existem, veja, primeiro que pessoas que já têm uma predisposição à epilepsia, à enxaqueca ou a outras doenças, você nasce com a predisposição. Mas muitas vezes elas não se manifestam até que haja gatilhos. No caso de epilepsia, temos que diferenciar. Existe a epilepsia genuína, que a pessoa já tinha uma predisposição, e com o abuso repetido, as catecolaminas no sangue a 1000, aquilo foi apenas a gota d'água, o gatilho para que aquela epilepsia subliminar fosse eclodir. Mas também é importante diferenciar, pessoal, que tem pacientes que foram diagnosticados com epilepsia, eles na verdade têm uma pseudoepilepsia, porque são casos difíceis de diferenciar. E é importante ter um médico experiente, até que tenha uma certa paciência na história, porque, veja bem, também até existem, assim, as especialidades, elas às vezes têm uma visão fragmentada. Pessoal, esse nosso livro, esse nosso projeto, uma das coisas que permitiu que ele existe é que eu, por essa minha mania de estudar, eu tive essa formação polímata. Então eu tenho essa visão jurídica, médica, de medicina legal, humanista. Então, assim, eu costumo ter uma visão de cima. Eu vejo, então, casos de epilepsia genuína, que foram
desencadeadas por um abuso, e tenho também pseudoepilepsias. Eu tenho vários casos de pacientes que já vinham diagnosticados como epilépticos e que na verdade não tinham epilepsia. E que superaram isso quando a gente descobriu a ferida que era a intoxicação da convivência, de uma convivência abusiva narcisista. Próxima pergunta, deixa eu cumprimentar aqui Rafaela Santos, eu sofri com isso, ele me culpa sempre. Só mudam os personagens, é verdade, é verdade. Daniele e Daca, veja bem, é verdade isso, é verdade. Mas por quê? Porque é uma condição. Deixa eu fazer um paralelo para vocês entenderem. Eu atendi essa semana, é só para fazer um paralelo, para vocês entenderem como as condições, quando você aprende as condições de doença e de transtorno, os casos só mudam de nome e de endereço. Eu atendi, por exemplo, isso é um paralelo para vocês entenderem, uma paciente com 40 anos que vinha há 2 anos com uma neuralgia do trigêmeo e que já tinha tirado o aparelho, arrancado vários dentes, feito intervenção aqui na mandíbula. Aí você disse assim, quando ela chegou para mim pela primeira vez, eu disse, gente, isso é uma neuralgia do trigêmeo. Então ela já tinha passado por vários profissionais. Você fica até perplexo. Como é que uma pessoa dessa sofria 2 anos? Sabe o que é isso? Desconhecimento, esmero, cuidado, profundidade no atendimento. Mas o que é isso? Como esta paciente, eu tenho atendido várias outras com a mesma neuralgia trigêmea, um quadro idêntico. E que já perderam a dentição, já fizeram cirurgia dentária, cirurgia bucofacial. Então, mesma coisa quando você aprende o modus operandi desse tipo de transtorno. Por isso que eu falo, eu chamo até os narcisistas de robôs entre nós. Eu digo que eles são como robôs programados para explorar. Porque só mudam os nomes das vítimas e os endereços. Mas os casos, as técnicas de manipulação são surpreendentemente idênticas. E aí a pessoa diz, mas meu Deus, por que não me avisaram isso antes? Eu também pergunto. Eu queria ter sabido isso. Eu digo a vocês, pessoal, esse livro que eu escrevi, que é fruto já desse tempo todo, vai terminar aqui. Já. Vamos fazer a última pergunta? A gente vai reabrir para fazer mais algumas perguntas, tá, pessoal? Que nós vamos responder mais algumas perguntas, que já vai aqui, tá faltando 1 minutinho. Eu vou encerrar para a gente recomeçar, né? Então nós temos mais pergunta, tá bom? Vou encerrar e a gente recomeça. Estamos de volta, vamos esperar os interessados voltarem. Muito produtiva a nossa live. Eu estou gostando da participação de vocês, é um assunto realmente muito prático, é um assunto acompanhando da Inglaterra, muito bem. Nós temos várias pessoas da Inglaterra que falaram conosco, compraram nosso livro, avaliaram, compartilharam. Vamos, pessoal, vamos entrando, convidando, vamos responder mais algumas perguntas. Vejam que existe uma carência muito grande desse contato, né? Dessa troca de experiências. Para mim, Oceane está de volta, Marcela dos Anjos, muito prazer estar aqui de novo. O porquê da difamação pós-término, pergunta muito boa, Elaine, vamos responder. Fez o pedido na Amazon, está aguardando. Então, pessoal, recomeçando, eu sou Curti Mendonça, eu sou médico na área de neurologia e neurocirurgia. Eu tenho formação jurídica, sou especialista em direito processual civil. Fui professor de medicina legal para o curso de direito de medicina e para oficiais da Polícia Militar, porque eu sou major
do quadro de saúde da Polícia Militar. Desde 2014, nós, Flávio Gonzaga de volta, desde 2014 a gente começou com esse trabalho, quando não tinha nenhum livro originalmente escrito em língua portuguesa sobre o assunto. E as pessoas foram compartilhando, eu fui lendo. Eu vou dizer aqui que em outras oportunidades a gente vai marcar live interativa com a ABC. Hoje a minha intenção é responder assim, de forma simples, o máximo de pergunta possível. Por isso que hoje eu optei para que a gente não vá fazer assim... Eu podia ter feito live com outra pessoa, mas a experiência que eu tenho visto nessas lives é que fica complicado você conversar com uma pessoa aqui e tá vendo as perguntas. Ainda bem que eu estou ali com a minha esposa acompanhando as perguntas e selecionando, porque fica até difícil eu estar vendo aqui as perguntas todas. Mas vamos, sim. Então, quem quiser adquirir, pessoal, o livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, Kurt Mendonça. É Kurt mesmo, o nome é alemão, na pronúncia alemã. Eu não sou alemão, é o nome que é alemão, tá? E quem quiser adquirir diretamente comigo o livro de papel, porque o livro na Amazon, como ele cede o preço do dólar, o livro de papel, porque é sob demanda, o livro adquirido comigo é 40% do valor. E a gente manda do valor da Amazon, a gente envia para o Brasil inteiro. Temos feito isso. E quem é de fora adquire diretamente na Amazon. Outra coisa, pessoal, quem quiser um aconselhamento, consulta online, nós temos feito isso há muito tempo. É só passar uma mensagem direta, a gente agenda. Eu sou médico, então o aconselhamento nessa área envolve o conhecimento médico, o conhecimento jurídico e a experiência que nós estamos há 6 anos lidando com isso. Nosso trabalho, ele não é um trabalho amador, na verdade ele é um trabalho profissional muito sério. Estão me perguntando sobre mãe narcisista. Quer que eu responda outra coisa? Tem várias perguntas que estão bem... Pronto, então Tá aguardando. A minha supervisora está aqui coordenando. Vamos lá. Vamos lá, a pergunta da Daniele, que é bem interessante. Como fazer contato zero quando existem filhos? Difícil, muito difícil, porque o abusador, que ele é um manipulador, ele vai tentar usar os filhos nesse seu jogo. Então existem casos, pessoal, de você não conseguir contato zero com um ex ou uma ex-narcisista exatamente por questão dos filhos. Ou com um familiar narcisista por haver algum vínculo que impeça. Então o melhor é que este contato seja reduzido ao mínimo possível e que toda precaução seja tomada, porque o abusador, ele é capaz de criar qualquer situação para desestabilizar você. Em qualquer oportunidade em que, até por uma questão de uma decisão de uma viagem dos filhos, uma programação na escola, um intercâmbio, alguma coisa, ele vai fazer de tudo. Primeiramente ele vai querer ser do contra. Então é importante que esse contato seja reduzido ao mínimo e que, na medida do possível, o ideal é que haja um mediador nesse contato. Quando houver, nós temos recomendado aqui às pessoas, é que quando há interesses dos filhos a serem tratados com o ex ou a ex-abusadora ou abusador, que isso seja feito por uma terceira pessoa. Porque essa terceira pessoa, ela vai servir de anteparo para
que você não tenha contato tóxico com a pessoa. Porque na hora em que você voltar a ter contato com a pessoa, ele vai tentar desestabilizar você. Então a solução que eu digo é reduzir ao mínimo, ou o ideal é usar uma terceira pessoa, uma intermediária para levar e trazer as tratativas que tem a ver com a vida dos filhos. Próxima pergunta. Próxima pergunta comum. Mais de uma pessoa está com dúvida, Elaine, no 71 emocional sentimental. Por que da difamação pós-término? Pronto, mas aí é que tá. É uma... Como é que eu vou dizer? É um manejo do risco da imagem de aparência do narcisista. Vamos explicar. Eu já expliquei que o narcisista ele tem um eu verdadeiro que só quem conhece é quem convive com ele na intimidade, entre quatro paredes, em casa, no trabalho, no ambiente religioso. E ele tem um falso eu, ele tem um outdoor, ele troca de máscara para a sociedade para aparentar ser uma pessoa exemplar. Então quando ele já está na fase preparando o descarte da vítima, ele já se antecipou para que todo mundo acredite que ele está saindo daquele relacionamento porque a pessoa não está à altura dele. Ele é um ser tão superior, tão completo, que aquela pessoa não está à altura dele. E vai começar a plantar mil e uma acusação mentirosa, que a pessoa é abusiva. Na verdade, ele vai dizer tudo aquilo que ele faz, que é a vítima que faz. Quando a vítima descobre, todo mundo já está sabendo que ela é a desequilibrada, é a desajustada, é a ciumenta. Então ele está fazendo o quê? Ele está se antecipando, enlameando a reputação da vítima para que possa se precaver quando a vítima for querer compartilhar a sua história. Quando a vítima for de repente sair do relacionamento e quiser contar com alguém ou compartilhar, todo mundo vai dizer assim, ó, coitadinha, essa é uma desequilibrada, desajustada. Então, na verdade, é um manejo da imagem, do outdoor do narcisista. Mesmo quando a vítima, não é ele que toma a iniciativa do descarte, é a vítima que vai se libertar, ele também vai fazer a campanha difamatória. Por quê? Ele é que tem que ser o ser superior, exemplar, incomparável. E aquela vítima, aquela ex ou aquele ex, coitado, era um desequilibrado. Como eu estava enganado quando eu me relacionei com uma pessoa assim. É isso, pessoal. Ele está querendo manter a fachada, derrubando a imagem, a reputação da vítima, que é o que o narcisista sempre faz. Próxima. Tem muita gente querendo saber sobre as mães narcisistas. Muita gente querendo saber sobre as mães narcisistas. Sim. E eu, inclusive, já estou no inferno há muito tempo. Muita gente já disse que eu estou num caldeirãozinho especial, porque eu escrevi sobre mães narcisistas, que é um tabu. Na verdade, existem vários tabus que eu trato no meu livro. Um deles, e que foi aquele que mais me atacaram, foi a do mãe narcisista. Porque a mãe narcisista, ela é completamente contra aquela ideia que a gente tem da mãe, que é um ser que quer o bem do filho, que se sacrifica. A mãe narcisista, que tem uma perversão moral, primeiro ela vê a filha, que é o alvo, muitas vezes é a filha, como uma competidora. Então, ela inveja a juventude da filha, o potencial, os anos que a filha tem na sua frente. Então, como ela tem inveja
de toda a vida da filha que está potencialmente programada, ela vai começar a minar. Ela vai dizer que a filha não vai dar para nada, que ela não presta, que se arrepende de ter tido ela. Algumas vão dizer que tentaram abortar. Nós temos casos de filhas que tentaram suicídio e a mãe disse que ela é tão incompetente que não presta, que não conseguiu se matar. Então, na verdade, é o seguinte, é a mesma coisa. Sabe aquela pergunta que fizeram sobre o gênero? É a mesma coisa. A perversão moral, ela não tem gênero. Ora, uma pessoa narcisista, por isso que um narcisista, ele vai ser um pai ou mãe terrível. Se você, Sam Vaknin, que é o autor da Bíblia do Narcisismo que eu falo, é um livro complexo, não é um livro inicial assim, é um livro em inglês, num inglês muito meio erudito, mas ele diz assim que, pai narcisista não deveria ser pai ou mãe. Ele até fala, o meu sonho, isso é Sam Vaknin que fala, o meu sonho é que um dia haja na nossa sociedade um teste de aptidão psicológico, psicossocial para uma pessoa que se candidate a ser pai ou mãe. Ele fala, querendo dizer o seguinte, que uma pessoa que tem uma perversão moral vai ser um péssimo pai, uma péssima mãe. Por quê? Ele vai fazer exatamente isso. Ele tem geralmente um filho, a mãe narcisista tem uma filha ou um filho em que ele vai despejar toda a sua sujeira, seu lixo, vai dizer que não presta. E como o narcisista gosta de jogar uns contra os outros, se tem mais de um filho, em geral, a mãe narcisista elege uma filha ou um filho de ouro para dizer que esse é motivo de orgulho, enquanto que o alvo, que é o bode expiatório, a vítima, essa vai ser o aterro do lixo em que a mãe vai despejar toda a sua sujeira. Então, é uma pergunta que as pessoas dizem assim, filhos de mães narcisistas, pessoas que se relacionaram com narcisistas, é muito comum essa pergunta. Gente, quantas vezes eu pensei que eu fosse um narcisista? É muito comum. Mas por quê? Exatamente porque a vítima foi sofrendo uma lavagem cerebral. É uma corrosão dia após dia. Você viver com uma pessoa que todo dia vai desequilibrando você. Quanto mais desequilibrada, nervosa, estressada a vítima tiver, mais o narcisista usa isso para reforçar a crença de que ele realmente está certo, de que você, vítima, é a desequilibrada. E o narcisista, a mínima atenção que a vítima quiser, o mínimo que ela quiser, ele vai dizer, tá vendo como você só pensa em você? Na verdade, a vítima está querendo apenas que haja um equilíbrio nesse relacionamento em que ela está sendo sugada. E como o narcisista exige cada vez mais, na hora em que você mendiga um pouco de atenção, companheirismo, na verdade você quer que seja bom para os dois, está vendo? Você só pensa em você. Quando o narcisista fala para a vítima que você, vítima, só pensa em você, na verdade ele está projetando. É porque eu só quero o meu bem e você não tem o direito de pensar em você. Quando o narcisista diz para a vítima que você é a desequilibrada psicopata, na verdade ele está querendo exatamente dizer, eu vou fazer você se desequilibrar até o fundo do poço. Quando você estiver no fundo do poço, eu vou largar você e convencer todo mundo de que você foi a culpada de tudo. Tem mais pergunta? Tem. Karina pergunta se existem diferentes graus de narcisismo. Karina Kuchak. Karina, essa é uma pergunta, eu fico até emocionado. Porque, olha, é uma coisa que, parabéns, muito bom, obrigado, Dilma. Estou emocionado com a participação de vocês. Vocês não têm ideia do prazer que eu tenho de compartilhar isso. Karina, olha, isso foi um quebra-cabeça que eu tive de montar. Eu explico isso no meu livro. É um livro simples, mas eu explico relativamente detalhado.
Existe sim, existem graus de narcisismo. Tanto, eu ainda vou mais além. Eu digo que existe um narcisismo benigno. A coisa mais sadia é você querer o seu bem e você ter orgulho do que você é. Eu sempre falo que você ser feliz com o que você é indispensável para você ser uma pessoa psicologicamente sadia. Porque quem não se ama, ela vai se transformar, essa pessoa, num capacho dos outros. Porque como ela não se ama, ela vai se achar indigna de ser amada. Então ela vai se sujeitar a abusos, porque acha até que não merece coisa melhor. Mas o narcisismo maligno, que é uma perversão moral, é diferente do auto-amor edificante. Como é que você diferencia, Curte, um auto-amor edificante do auto-amor maligno? É que o auto-amor edificante, eu quero o meu bem, mas eu não quero que os outros, eu não preciso destruir os outros para subir. Pelo contrário, na hora em que eu consigo uma posição melhor, eu vou querer compartilhar com minha família, meus amigos, eu vou querer ajudar outras pessoas. A minha prosperidade no narcisismo benigno faz com que outros que convivem comigo floresçam. Um ponto estratégico, Karina, para você diferenciar o narcisismo benigno do maligno é isso. No narcisismo benigno, as pessoas que convivem com ela florescem. No narcisismo maligno, ele prospera destruindo os outros, impedindo os outros de florescer. Porque ele vai sugar até a última gota para que todo o mérito seja dele. E a pessoa seja sugada até a última gota. Então o narcisismo maligno é aquela pessoa que prospera depreciando e sugando os outros. Ainda assim, dentro do narcisismo maligno, existe um espectro de malignidade. Porque existem narcisistas que eles fazem mal aos outros porque eles se sentem nesse direito. Mas não é porque ele seja sádico propriamente. Não é que ele queira ver. Existe um grau do narcisismo menos maligno, mas que também é uma perversão moral, em que a pessoa se sente, ela é aquilo, a regra de Maquiavel, os fins justificam os meios. Se eu tiver de atropelar até meus próprios filhos, meus sócios, meus colegas de religião para conseguir o que eu quero, eu me sinto no direito de fazer isso. Pronto, isso é um narcisista maligno. Só que existem aqueles graus que são criminosos seriais, que são os estupradores, que são seriais, que são os assassinos profissionais, que são os golpistas profissionais. Então nós temos um espectro de malignidade. Tanto que eu coloco no meu livro que existe um espectro narcisista maligno, psicopata predador. O que é que você quer dizer com isso? Curte. Todo psicopata, ele é um narcisista maligno. Mas nem todo narcisista maligno, ele é um psicopata. O psicopata é o extremo de malignidade. Explico em mais detalhes no meu livro. Tem mais pergunta? Tem várias. Rosana Alves de Alcântara. Ela pergunta: eu tenho culpa por ter uma mãe narcisista, ter casado com um marido narcisista? Será que é porque eu sou fraca e dependente? Rosana Alves. Rosana, eu adorei a sua pergunta. Porque existe uma tendência de retraumatizar a vítima. Primeiro, se você foi criada por uma mãe narcisista, você sofreu um condicionamento de se apagar para que outro brilhe à sua custa. O filho ou a filha de uma mãe narcisista ou de um pai narcisista, ele sofre esse condicionamento. Então veja, ele é condicionado a que nada seja para ele e tudo seja para o mãe ou o pai narcisista. Aí o que é que acontece? A criança,
que cresce num ambiente desse, não é que ela seja codependente. Não, ela foi traumatizada. Só que ela foi condicionada e ela não tem outra referencial. Veja, é como se você tivesse sido adestrada, treinada para se esquecer de si mesma e viver para servir os outros. Aí quando você encontra uma pessoa que aproveitou a sua boa-fé, porque, olha, o narcisista se aproxima de um alvo potencial, vendo o que é que ele pode ganhar com você. Se ele se aproxima de você, que é uma pessoa prestativa, de boa fé, que quer servir aos outros, isso é uma carne fresca para o narcisista. Então, na verdade, você foi vítima 2 vezes. Você não é culpada. Você foi condicionada a servir sem limite os outros. Mas tem solução para isso, viu? Porque, primeiro você precisa entender essa diferença. Você não é codependente, você foi traumatizada e condicionada. Após você entender isso, você vai tirar uma camada de lama do seu psiquismo e dizer, caramba, ninguém tinha me falado isso antes. Porque a vítima, ela acha que o fato dela ter emoções, não é porque eu sou fraca. Você não é fraca. Não tem coisa mais linda na natureza humana de verdade do que as emoções, a capacidade de você dar as mãos, de nós nos ajudarmos. Então você foi predada por uma mãe, foi predada por um marido, mas existe sim um recomeço. Então eu até sugiro que você veja os posts aí do Instagram, veja as nossas entrevistas, leia o livro e vamos aí marcar, se for o caso, numa oportunidade, umas sessões aí de aconselhamento, porque, veja, se você não mudar essa sua visão, você vai ficar cristalizada nessa situação. E eternamente achando que não merece coisa melhor do que pessoa que trata você como um capacho. Infelizmente foi o que aconteceu. A pessoa foi condicionada, você e tantas outras pessoas, condicionada por um pai e uma mãe a ser capacho. Um predador ver uma pessoa assim, é um prato cheio. Aí a pessoa já sai traumatizada 2 vezes. Ela diz, nunca mais vou me envolver com ninguém. Perdi a confiança na natureza humana. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa. O espectro narcisista maligno, psicopata predador, abrange, as estatísticas variam, 6, 8, no máximo, 1 em cada 10 pessoas entre nós. Isso é muito, né, Kurt? Mas significa dizer que 90% das pessoas não são predadores entre nós. Então, a esmagadora maioria são pessoas de boa fé, que acreditam na natureza humana, que são capazes de dar as mãos uns aos outros. Então, vamos virar a página, devagarinho a gente vai conseguir. Tem mais pergunta? Tem sim. De Elaine, é possível o filho de uma mãe narcisista tornar-se narcisista também? O filho de uma mãe narcisista sim. Claro, sim. Mas aí é que tá. É opção, tá bom? É opção. Isso é uma pergunta importante, porque as pessoas acham que o fato de você ter sido filho de uma mãe ou um pai abusador narcisista, nós acabamos de falar, a outra pessoa perguntou, a Rosana perguntou, que o fato dela ter sido vítima, ela infelizmente foi vítima de novo. Sim, ela podia ter optado pelo outro caminho. Ela não poderia ter optado se vingar do mal que sofreu nas mãos de uma mãe perversa nos seus relacionamentos sucessivos. Foi bom essas 2 perguntas, que elas têm a ver. Nós temos aí uma pessoa que foi vítima e continuou sendo vítima. Mas ela podia ter optado por ser má. Então, o fato de você ter sido abusado não justifica. Porque isso é como se você justificasse fazer a justiça com as próprias mãos. Não.
Eu tenho o direito de pisar nos outros porque eu sofri na própria pele. De forma nenhuma. Nós, seres humanos, por mais que condições genéticas, condições ambientais, condições de educação contribuam com as decisões, as opções que nós temos na vida, nós somos os supremos senhores do nosso destino. Próxima pergunta. Pergunta de Nai Martini. Qual o maior medo do narcisista? Se eles são capazes de enganar juízes? São. Só são. Nós temos aqui uma colega que está aqui assistindo agora, nossa live, que ela pena com um caso assim. Uma pessoa que tem um relacionamento de negócio, não foi afetivo, tá? Tinha um contrato, ele quebrou o contrato, não cumpriu o contrato, e até hoje essa pessoa é um contrato de aluguel. O cara que é um narcisista religioso, ele simplesmente está há anos na casa dessa nossa colega sem pagar nada. E ele chega lá nas audiências parecendo um mendigo, barba por fazer, chinela arrastada, com a roupinha gasta, e todo mundo fica com pena dele, ele é a vítima. E a nossa colega e colaboradora está há anos sem poder, está morando de aluguel ela tem uma casa que há anos está com esse, o cara tem uma lábia tão grande que ele leva na lábia o seu rebanho na igreja, ele é pastor, viu? E está há anos vivendo de graça e ainda se fazendo de vítima. Isso eu estou falando esse caso concreto. Mas em relacionamentos outros, afetivos, todo narcisista, ele tem uma lábia. Primeiro que ele não tem limite moral. Então, a pessoa que tem emoções, ela não vai usar golpe baixo. Uma das coisas da empatia é que você não quer a paridade de armas. Você não quer dar um golpe pelas costas. O narcisista se aproveita disso exatamente para nos prejudicar, porque eles usam de todas as armas. Olha, eles mentem para juiz, promotor, delegado, eles forjam provas. Nós temos inúmeros casos de provas forjadas, anexadas aos autos, e que a vítima, por anos, respondendo aquelas acusações injustas, e foi uma dificuldade para provar que provas documentais tinham sido forjadas. E na audiência de instrução, ele falava com uma convicção tão grande, chegar ao ponto de dizer que não sabia como é que aquilo foi parar no processo. Como se não tivesse sido ele, o advogado dele, a pedido dele, que anexou aquelas provas ao processo. O narcisista, ele mente compulsivamente. Por isso que muita gente acha que o narcisista é um alienado. Diz assim, não, uma pessoa assim, ela só pode ser um alienado. Eu não consigo entender como é que uma pessoa mente com a cara de pau. Eu tenho um postzinho aí no nosso Instagram, no nosso Facebook, que é exatamente que o narcisista, ele merece o prêmio cara de pau. Porque ele mente descaradamente e desarma a vítima. Porque nós que não temos essa índole má, a gente diz, meu Deus, eu não acredito a que ponto uma pessoa dessa é capaz de chegar. Tem mais? Tem sim. 171 emocional sentimental. Pergunta se é concreto que os narcisistas buscam cargos de alto poder. Ah, eu falo isso um capítulo no meu livro. Eu dedico um capítulo do livro às profissões preferidas pelo narcisista maligno. E eu falo algumas. Mas veja, é só a gente raciocinar um pouquinho. O narcisista maligno, ele procura ter poder e controle sobre outras pessoas.
ele precisa se sentir por cima da carne seca. Por isso que toda posição, todo cargo, todo ministério, todo ofício que dê poder para ele é um chamariz atraindo o narcisista. Não tem aquele ditado que diz: quer conhecer uma pessoa de verdade e dê poder para ela? Exatamente. Não é que o poder corrompa a pessoa. Às vezes as pessoas dizem assim: o poder corrompe. Não, o poder revela. Porque uma pessoa de boa fé, de boa índole, você pode dar o dinheiro do mundo inteiro, o poder do mundo inteiro, ela não vai se tornar má por isso. Na verdade, quando uma pessoa passa a usar o poder para explorar, fazer bullying, perseguir outros, pisar, porque está numa posição de mando, na verdade é isso que ela era. Até digo, o monstro que você conheceu agora é quem ele sempre foi, só que disfarçava. Então eu cito lá no meu livro algumas profissões que oferecem poder e controle. Então essas profissões, elas não têm nada de ruim em si mesmas. Mas o narcisista, imagina um narcisista que acha que é o máximo, que pode pisar todo mundo, sendo uma autoridade pública. Ele vai dar carteirada, vai abusar de poder, sendo o quê? Um magistrado, membro do Ministério Público, sendo um policial, fiscal, líderes religiosos. Infelizmente, eu falo isso, é outro tabu, pessoal. As pessoas acham que você está num ambiente religioso, você está num ambiente asséptico, imune a ataques de narcisistas. É aí que o predador se dá bem. Porque ele usa que você está desarmado, a condição de que você está ali de coração aberto, para se infiltrar na sua boa fé e sugar tudo que ele pode sugar de você. Então é verdade sim que o narcisista fará de tudo para atingir posição de poder e controle. Mas se ele não puder fazer isso do ponto de vista de cargo ou profissão, mas ele já faz isso no dia a dia, com os filhos, com os familiares, manipulando, pisando, destruindo. É uma forma de ele dizer: eu estou no controle. Elaine, Lolemos, Márcia Cristina está sempre nos dando incentivo. Carlinha Ferreira Maia, olha quem está aqui. Umas perguntas? Ok, acho que por hoje foi suficiente, né, pessoal? Eu acho que é suficiente. Vamos encerrar por hoje. Quanto tempo já tem aí? Que horas são? Deixa eu ver a hora aqui, que eu não tenho hora. 8h30. Não. Basicamente 1h30. Vamos encerrar então por hoje, pessoal. Se vocês... vamos lá, nada impede que nós façamos outras. Eu não vou morrer amanhã não. Aliás, nós teremos muitas oportunidades, sim. Eu agradeço demais a atenção de vocês. Quero dizer que eu estou aqui a pedido de muitos dos que estão aqui me pediram para isso. Porque já vinham me pedindo para eu gravar vídeo lá no nosso canal do YouTube. Porque nós temos limitações técnicas, não é a minha praia, né? Eu passo o dia fazendo medicina e outras coisas. Mas assim, eu estou muito satisfeito com a participação de vocês. Compartilhem. Vamos encerrar dizendo, segunda-feira, daqui para segunda-feira, vamos compartilhar nossos posts. E não é só aqui da minha página Vítimas de Narcisistas Malignos, não. 171, estelionato sentimental, jurez o que você fez. Olha, tem tanta pessoa que sobreviveu ao narcisista, justiça de salto alto, tanta pessoa que tem dado apoio, incentivo, compartilhando. A Virginia Kozer, que tem um trabalho fantástico. Vamos compartilhar, vamos o máximo possível. E lembrando sempre que segunda-feira é o Dia Internacional
de conscientização do apoio, de conscientização ao abuso narcisista. Vamos compartilhar o máximo, me deem um feedback, façam comentários, entre lá no meu canal do YouTube, compartilhe os nossos posts no Facebook e no Instagram, vítimas de narcisistas malignos. Repetindo, eu sou médico e sou processualista civil, sou autor aqui do livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Nós temos dado amparo e esclarecimento desde 2014. Esse livro é fruto de todos esses anos ajudando pessoas, elas me relatando seus dramas, e pessoas que já estão hoje em outros estágios. Nós pegamos no início pessoas desesperadas, hoje são pessoas engajadas em salvar outras pessoas do inferno na terra. Então é só passar a mensagem direta no meu Instagram, quem quiser adquirir o livro ao preço de 40% da Amazon. Quem quiser aconselhamento sobre o assunto, como eu falei, em geral, com poucas consultas a gente já dá uma mudança no estágio em que a pessoa está passando para que continue no seu próprio local de origem. Muito boa noite. Muito obrigado, vamos encerrar e vamos compartilhar.